salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, já estamos com a quaresma, como eu disse no ato penitencial, bastante adiantada, terceiro domingo da quaresma. A Páscoa se faz próxima e nós vamos sendo assim formados na pedagogia da liturgia quaresmal. Quem fica atento nos textos, na liturgia, tanto durante a semana como também aos domingos, percebe que vai sendo ensinado e ajudado nesse movimento de conversão, que não é só uma reforma superficial da vida, corrigir uma coisa ou outra, melhorar alguma coisa, tudo isso faz parte, mas é muito mais, é crescer na nossa imagem de Deus, um relacionamento mais autêntico com Deus, verdadeiro, percebendo que nosso Deus é um Pai misericordioso, que nos deu o seu Filho, que nos concedeu o Espírito, que permite seguir Jesus e assumir a postura filial, chamando a Deus de Pai e vivendo como irmãos. Brevemente recordo, primeiro domingo da quaresma, não sei se todos se lembram, aparecia lá na primeira leitura deste ano B da liturgia, o pacto, a aliança que Deus celebrou com Noé, né? Depois do dilúvio, Deus, naquele diálogo com Noé, se revela como um Deus de ternura, que não quer castigar ninguém, e que promete que ninguém será castigado, mas fala de uma reconciliação, não só com o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, como lemos na primeira página, capítulo 1 do livro do Gênesis, mas com toda a criação, inclusive os animais que tinham sido colocados naquela arca. Eu me lembro que sublinhei isso na pregação, na reflexão, naquele primeiro domingo. É uma aliança com toda a criação, e o sinal Deus aponta para aquele arco-íris, né? Como um sinal dessa aliança. Então nós vemos um Deus que tem carinho por toda a criação. Podemos pensar aqui, inclusive nesse documento recente, cujo ano estamos celebrando, 5 anos da publicação, a Laudato Si, a encíclica do Papa Francisco, que fala justamente sobre esse evangelho da criação e fala de uma ecologia integral, que é então essa harmonia do ser humano com toda a criação de Deus e na vivência da fraternidade. Então um Deus que estabelece aliança conosco, sem, neste pacto com Noé, exigir uma espécie de contrapartida. É um gesto gratuito, benevolente, misericordioso de Deus. No segundo domingo da quaresma, nós ouvimos um texto também do livro do Gênesis, depois do pacto que Deus celebrou com Abraão. E vocês devem se lembrar que foi o texto do sacrifício de Isaac. Sacrifício que Deus não permitiu. Abraão, que saiu lá de Ur, aliás o Papa Francisco está naquela região, hoje é o terceiro dia dessa sua visita, pela qual estamos rezando e esperamos os melhores frutos, e devemos continuar rezando por esses frutos que virão também depois da visita. Uma visita desafiadora, mas uma visita onde ele vai ao encontro de comunidades cristãs perseguidas, sofridas, minoritárias. Vai ao encontro de irmãos de outras religiões, de lideranças muçulmanas, de lideranças civis, sempre propondo uma postura de diálogo, de paz, de respeito mútuo, de fraternidade. Ur é a cidade de onde saiu Abraão, fica ali naquela região do Iraque, antiga Mesopotâmia. O Papa Francisco passou por lá também. Abraão não tinha filhos com Sara, já era idoso, e Sara estéril, e Deus prometeu Isaac. Isaac é o filho da promessa. E naquele segundo domingo da quaresma, nós vimos que Abraão, conforme o costume dos outros povos, não hesitou em oferecer a Deus o que ele tinha de melhor, o filho da promessa, mas Deus não permitiu. Isso marcou para sempre a história do povo de Deus. Deus não quer sacrifícios humanos.
Estão vendo como é que em cada domingo vai nos sendo trabalhado para nós a imagem de Deus? No primeiro domingo, na leitura do Gênesis, um Deus de ternura com a criação, que estabelece um pacto e valoriza toda a criação. No segundo domingo deste ano, B, né, nós vemos o Deus que não aceita os sacrifícios humanos. E hoje nós vemos também uma leitura do Antigo Testamento no primeiro texto, tirada do livro do Êxodo. É o pacto, a aliança que Deus estabelece com Moisés, né, e com o povo de Israel. E expresso na lei, expresso nessas palavras que nós comumente chamamos de decálogo, 10 mandamentos. Então aqui também nós temos uma revelação de Deus. E conforme a gente vai percebendo como é Deus, a nossa visão de Deus vai sendo purificada. Por exemplo, o que aconteceu hoje no Evangelho que nós ouvimos. Nós estamos tão acostumados a ver Jesus, e eu mesmo muitas vezes rezo após a Eucaristia, essa frase de Jesus: Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E hoje nós vemos um Jesus indignado, que faz um chicote com cordas, e que derruba as mesas dos cambistas, e que tira do templo bois, ovelhas, pombas, e diz: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Um Jesus indignado, né? Ele está purificando a nossa imagem de Deus. Falarei sobre isso em breve. Na primeira leitura nós vemos como é que Deus se manifesta. Deus pronunciou todas essas palavras, não é dito decálogo, mas todas essas palavras. Eu queria sublinhar a primeira, que está no versículo 2 do capítulo 20. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Vejam bem, como é que Deus se apresentou. Terceiro domingo da Quaresma. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. No Egito o povo era escravo, era oprimido. Quer dizer, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, ele se interessa pela história das pessoas, pessoal e coletiva. Ele vai ver, nós vemos lá no livro do Êxodo: eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi a sua opressão, e eu desci para libertá-los. São 3 verbos que mostram um Deus que age na história. Por isso, quando a igreja se ocupa de assuntos sociais, ela está cumprindo aquilo que está na palavra de Deus. O nosso Deus não é um Deus genérico. Não basta dizer que Deus está acima de tudo, mas as pessoas não terem compaixão, sensibilidade com os outros, promover a fraternidade. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Vai contra o 2º mandamento da lei de Deus. Tem gente que está com o nome de Deus na boca, mas o coração e a prática passam longe. Não tomarás o meu nome em vão, né? Essa está muito claro, essa palavra. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que é pronunciar o nome de Deus em vão? É ter o nome de Deus na boca, mas não se comportar de acordo com aquilo que Deus nos mostra e que é a sua vontade. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. E aqui nós podemos pensar, só isso aqui bastaria para mim, esse versículo, para a nossa reflexão. Esse versículo para mim foi matéria de oração pessoal. Bastou esse versículo, não precisava de mais. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito. Cada um de nós deve pensar: por que nós estamos aqui? Vocês que estão presentes aqui, aqueles que estão nos acompanhando. É porque o Senhor nos tirou do Egito. É porque o Senhor nos tirou da escravidão. Se o Senhor não nos tivesse tirado do Egito e da escravidão, nós não estaríamos aqui. Nós poderíamos ser pessoas alienadas, pessoas sem fé, sem esperança, sem confiança em Deus, sem capacidade de viver na caridade. Se cada um de nós está aqui hoje participando dessa missa, a começar por mim, é porque Deus olhou para nós com misericórdia e nos tirou do Egito, nos tirou da escravidão. Como é que seria a vida de cada um de nós se nós não tivéssemos fé? O que estaríamos fazendo? Certamente coisa errada. Deus nos tirou da escravidão do Egito, por isso estamos aqui. Nós temos que ser gratos a Deus. Nós temos que ser
pessoas capazes de amar e sentir que isso aconteceu com cada um de nós, pessoalmente e coletivamente. Por isso nós participamos dessa comunidade. Quando nós passamos pelo batismo, é porque Deus nos tirou da escravidão e nos colocou dentro de uma comunidade de fé, de esperança, de caridade, que é a comunidade dos discípulos missionários de Jesus Cristo, que é a igreja. Não terás outros deuses além de mim. Essa é a consequência. Estão vendo? É o primeiro versículo que diz tudo. Depois vem o decálogo. É a consequência. Os 3 chamados primeiros mandamentos são referentes diretamente a Deus. Diretamente. Mas indiretamente se refere ao ser humano. E os 7 mandamentos seguintes se dirigem diretamente ao nosso relacionamento com o próximo, com os irmãos, e indiretamente o nosso relacionamento com Deus. Os 10 mandamentos são balizas, são orientação de sabedoria da vida. Não são tudo, o Evangelho é muito mais. Quem vive no Evangelho cumpre a lei, cumpre os 10 mandamentos. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disto depende a lei e os profetas. O cumprimento dos mandamentos está no amor, porque os mandamentos só nos colocam os limites. Não faça isso, não faça aquilo. Limite. Fora disso, eu estou realmente fora de qualquer orientação. Mas o Evangelho nos mostra o positivo. Aquilo que faz com que a gente não só não exceda o limite, mas a gente viva na verdade, porque o Senhor quer nos tirar da casa da escravidão. Outros deuses são os ídolos. Não são só imagens que possam ser esculpidas. Há muitos outros ídolos que nós precisamos banir. Por exemplo, quando Jesus entrou aqui no templo, no Evangelho de hoje, o que ele viu? Qual era o ídolo que estava ali? O dinheiro. O dinheiro. São Paulo vai dizer que a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Vocês imaginem o que se tinha transformado a festa da Páscoa. A festa da Páscoa é a festa mais importante dos judeus. O que celebra a festa da Páscoa? A libertação da escravidão do Egito. Então vejam bem, era uma grande festa popular, as pessoas faziam a sua peregrinação, iam ao templo, festejar a libertação. Nosso Deus nos tirou da escravidão, nosso Deus nos fez fraternos, irmãos, cuidadores uns dos outros, nos deu os 10 mandamentos, mandamentos de sabedoria, motivo de festa. Mas o que se transformou na época de Jesus? A festa da Páscoa, um peso para o povo, para os pobres. As pessoas iam em peregrinação até Jerusalém. Inflação altíssima. Chegavam lá e pensavam, tem que oferecer o sacrifício. Aí tem que comprar ou boi, ovelha ou pomba. Tudo com preço lá em cima. Traziam o seu dinheirinho, pobrezinho, que a inflação comia. Tinha que trocar o dinheiro por uma moeda que era de Tiro, na Fenícia. Uma moeda pagã, que era uma moeda justamente que tinha estabilidades. Na hora de trocar essa moeda tinha que ir nos cambistas. Na hora de trocar com os cambistas cobravam uma taxa altíssima também de porcentagem. E aí depois comprava aquilo para ir comprar os animais do sacrifício. Os pobres só podiam comprar pombas. Não dava para comprar boi e ovelha. E o preço das pombas ia lá em cima. Por isso essa atitude de Jesus. Aí a gente entende a indignação de Jesus. Por quê? O que estavam fazendo? Profanando a imagem de Deus. Porque qual é a imagem que ficava de Deus? Não, eu tenho que ir para celebrar a Páscoa, eu tenho que arrumar um animal, um sacrifício para oferecer, e aí é que eu vou satisfazer a Deus. Deus vai ficar satisfeito se eu fizer isso. Parece até, não vou falar, com alguns lugares assim, Venham, hoje é bênção, hoje é noite forte, enfia a mão no bolso aí, tira aquela nota maior, mas não sei o que. Vocês conhecem, E esse não é o Deus da Bíblia. Então é uma imagem falsa de Deus. Parece um Deus comerciante. Oferece aqui e eu te dou. Ou um Deus bancário. Deposito aqui as obras de sacrifício e tudo mais e Deus me recompensa. Parece uma troca, Então Jesus ficou indignado, porque isso é uma deturpação da imagem de Deus. Isso é uma maldade com o povo, com os pobres. Isso afeta a fé das pessoas e coloca os
os pobres numa situação ainda pior. Por isso é que ele faz um chicote e fica indignado e começa então a fazer o que ele está fazendo aqui. Expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. Isso aqui os 4 evangelistas contam esse episódio. É um episódio tão importante que os 4 contam. Nós lemos em João, mas também Marcos, Mateus e Lucas falam desse episódio. E disse aos que vendiam pombas, são os animais mais baratos, e estavam caros: tirai isso daqui. Era justamente o que estava com os pobres, onde os pobres iam sofrer mais. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos vão lembrar mais tarde aquela palavra da Escritura: o zelo por tua casa me consumirá. Quando Jesus vai ser condenado, a acusação que arrumaram contra ele foi essa, porque perguntaram aqui: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus pensaram que era o templo material. 46 anos nós levamos para construir esse templo e tu vai reerguê-lo em 3 dias? Eles vão acusar Jesus na hora da paixão de dizer que Jesus queria destruir o templo. Ele não falou isso. Ele fez a comparação, ele estava se referindo, como diz o texto do Evangelho, ao templo do seu corpo. 3 dias depois da sua paixão, destruído, morto, ele ressuscita, né? Então, vejam que o que Jesus está fazendo hoje nesse Evangelho é um gesto profético de purificar a nossa imagem de Deus. Esse é o movimento da Quaresma. É a gente ter uma imagem correta de Deus. O Deus que faz aliança com toda a criação. O Deus que não aceita sacrifícios humanos. O Deus que liberta o povo da escravidão. Ouvimos na primeira leitura e ouvimos no Evangelho. E vem todos os mandamentos, que é claro, eu não posso comentá-los aqui, seria longo, né? Mas eu enfatizo esse aspecto aqui. São mandamentos, mesmo aqueles que dizem respeito a Deus, trazem um benefício para o ser humano. Primeiro porque esse não ter outros deuses diante de mim significa aceitar esse Deus verdadeiro que nos tira da escravidão. Quando a gente tem, entre aspas, um Deus que nos leva para a escravidão, é falso Deus, é ídolo, né? Então, já o primeiro mandamento é a nosso favor. O Deus que nós acreditamos é o Deus que nos liberta, que nos integra. Quando tem alguma coisa que a nossa religião não nos permite viver naquilo que é verdadeiramente humano, tem algum problema aí. Não tomarás o meu nome em vão, já fiz referência. Terceiro mandamento relativo a Deus, guardar, né? Aquele dia consagrado a Deus, no Antigo Testamento era o sábado. Vocês sabem que antigamente não tinha isso não. Foi na religião bíblica que apareceu esse dia reservado para Deus. Os outros povos, o pessoal trabalhava todos os dias, de sol a sol, não tinha um dia de descanso não. Isso foi introduzido pelo povo da Bíblia. Porque o 7º dia, Deus descansou. Na segunda narrativa bíblica idealizada lá do Gênesis, né? Deus fez em 6 dias, no 7º descansou, um dia consagrado a Deus. Então, ter o sábado, para nós é o domingo, porque é o dia que Jesus ressuscitou, significa reconhecer que Deus é o Senhor da nossa vida. Nesse dia a gente para, a gente louva a Deus e a gente descansa. E a gente vive na comunhão entre nós. Então mostra, está vendo, o mandamento diz respeito a Deus, mas tem implicação para o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Todos temos a dignidade e devemos ter também um dia de descanso. Nós não somos máquina, né? Vocês veem que numa sociedade ultracapitalista, ultraconsumista, o que se faz? Quer tirar até o domingo. Até o domingo vira dia de trabalho, né? É claro que a gente sabe que tem determinados trabalhos que não podem parar, mas para isso então a pessoa deve ter uma outra compensação em algum dia, e um momento em que ela possa também estar com sua família, conviver um pouco com as pessoas, descansar, rezar. Muito bem. Então, esse mandamento também que diz respeito a Deus, diz respeito ao ser humano. Os outros, então, nem se fala. Honrar pai e mãe, não matar, não cometer adultério, né? Não furtar, né? Não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar o marido da próxima, né? Não está dito, mas está implicado aqui, né? Não desejar as coisas dos outros, não cobiçar as coisas dos outros, enfim, são balizas que continuam valendo, né?
mas que Jesus leva à perfeição no Evangelho. Então nós vemos que o que Jesus faz com essa indignação dele no Evangelho de João hoje é a purificação da nossa imagem de Deus. E qual é então, quando eles perguntam qual o sinal que nos mostra, ele aponta para a sua paixão, morte e ressurreição. Este é o nosso sinal, este é o caminho de Jesus, é o caminho da cruz, é o caminho do esvaziamento de si mesmo, é o caminho do serviço. Para o mundo parece um escândalo, uma loucura, como São Paulo vai dizer na segunda leitura de hoje. Os judeus pedem sinais milagrosos. Os gregos procuram sabedoria, os que se pautam só pela razão. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, insensatez para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, meus queridos irmãos, olhemos para a cruz de Jesus sem nos envergonharmos. É a prova maior do amor de Deus. Ninguém inveja Jesus na cruz. Nós invejamos, queremos uma pessoa importante, mas o crucificado ninguém inveja. É a prova do amor de Deus por nós. A que ponto chegou o amor de Deus por nós? Não destruir o pecador, destruir o pecado. Então, se nós temos essa graça de termos esse Deus que nos liberta, estejamos dispostos a percorrer o caminho de Jesus, fazendo da nossa vida serviço, um serviço por amor. Amar e servir no seguimento de Jesus. Escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, para nós, salvação de Deus. Fraternidade e diálogo, dom e compromisso. Amar e servir no seguimento de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.